Olá, sou Felipe do Nascimento Fonseca e eu vou falar sobre o requisito não funcional 1, onde nós garantimos a alta disponibilidade na funcionalidade de visualizar pedidos anteriores. Bom, como nós fazemos isso? O nosso sistema ele está operando em um cluster docker swarm, com múltiplas réplicas do serviço. O nosso sistema ele vai detectar automaticamente alguma falha e redirecionar para outro serviço que estiver rodando para evitar que o usuário fique sem a resposta da sua requisição. A meta para isso é atingir a recuperação em até 2 segundos após a primeira falha. Isso, 100% dos requests tem que acontecer para o cliente, ele não pode ter nenhuma perda. Bom, nós tínhamos duas possíveis táticas para adotar, a Detect Faults Monitor e a Recovery from Faults Spare, que utiliza réplicas. Nós adotamos o segundo método, onde usamos o Docker Swarm com múltiplas réplicas dos serviços e monitoramento automático. Dessa forma, a utilização de réplicas vai gerar uma quantidade gigante no serviço, impedindo que falhas pequenas aconteçam que gerariam pequenos desconfortos para o usuário. Cada serviço, tanto do back-end quanto do front-end, é implementado com 3 réplicas, distribuídas em 2 nós de cluster de Docker Swarm. Ele monitora automaticamente e joga para cada uma das réplicas conforme necessário. Dessa forma, ele evita até a sobrecarga de cada um dos serviços. Boa noite, eu vou falar sobre a implementação do requisito não funcional 2. Vamos lá. Esse requisito ele foi implementado durante o desenvolvimento da história acompanhar pedido e ele foi focado, o requisito foi o desempenho. Basicamente, nós procuramos implementar, aumentar o desempenho por 3 formas. Primeiro, nós aumentamos os recursos computacionais, nós introduzimos concorrência, concorrência não, múltiplas paralelismo, na verdade, e nós também fazemos o balanceamento da carga. Para dar um contexto, nós reestruturamos nossa arquitetura. Esse é o diagrama de deployment que nós refizemos e dá para explicar melhor o requisito não funcional por ele. A parte de aumentar os recursos, nós fizemos usando, em vez de usar um banco de dados em uma máquina virtual, nós usamos um banco de dados gerenciado em nuvem, que é o Huawei Cloud RDS. Esse ele aumenta os recursos porque ele tem mais, aqui está o console, ele tem mais vCPU e mais GB de RAM e também tem otimizações de performance específico para banco de dados. A parte de apresentar, inserir concorrência, paralelismo, vem de 2 formas. Primeiro, cada máquina virtual tem tem várias réplicas de cada serviço, então o front-end e o back-end tem 3 réplicas cada, e eles estão rodando num swarm Docker. Então cada máquina tem, a máquina 1 é o manager e a máquina 2 é o worker, mas ambas são workers também. Elas rodam 3 réplicas cada de cada serviço. E o próprio Docker Swarm ele faz o balanceamento de carga interno dentre esses serviços. Isso aumenta e isso introduz a concorrência para paralelismo, porque as requisições vão ser balanceadas. E por fim, a gente faz essa parte de Manage Event Rate, de balanceamento de carga externo com o próprio serviço de balanceador de carga entre cada máquina virtual, usando o serviço gerenciado de balanceador de carga da Huawei, que é o Elastic Load Balancer. Oi, eu sou a Sabrina e junto com o Matheus Marçal a gente vai falar do requisito não funcional de segurança que a gente implementou aqui no back-end usando o Spring Security. Então, só para mostrar aqui no nosso .xml, a gente tem as nossas dependências de security, são essas 3 no caso. E, bom, o foco aqui é em autenticação do tipo stateless com tokens JWT, que são JSON Web Tokens. E isso ajuda a garantir que as comunicações entre os usuários e a API sejam seguras. Ou seja, que ninguém consiga ver, alterar ou se passar por outro usuário. Para isso, a gente tem algumas classes aqui em Services. Então, a gente tem essa Authentication Service, a gente tem essas classes aqui de Security Config,
Security Filter e Token Service. E a gente tem também o Auth Controller aqui. Basicamente, o processo de login gera um token, JWT, que é válido por 30 minutos. E esse token é assinado com um segredo configurado no jwt.secret, que está aqui no Resources Application Properties. Depois que o usuário faz o login, esse token é enviado no cabeçalho Authorization das próximas requisições. Então, nesse momento entra um filtro personalizado, esse aqui que a gente criou, Security Filter, que intercepta essas requisições, pega o token, verifica se ele é válido e, estando tudo certo, ele autentica o usuário no contexto do Spring. E na configuração de segurança, alguns endpoints específicos, como o login, a conta e os itens, são públicos e dá para acessar eles sem estar logado. Mas o resto da API em si só pode ser usado se o usuário estiver autenticado. E, além disso, as senhas dos usuários elas vão ser salvas com segurança, usando o algoritmo bcrypt, e o Spring usa um serviço que implementa o User Detail Service, né, para carregar os dados do usuário pelo e-mail. E com tudo isso, a aplicação vai garantir que só usuários autenticados tenham acesso às partes protegidas e ajuda a prevenir os problemas como acesso indevido, roubo de sessão, vazamento de senha, etc. Bom, agora explicando um pouquinho então do funcionamento do Security, vou usar o Postman para a gente poder mostrar algumas requisições sendo feitas. Como o Matheus comentou, esse endpoint aqui /conta ele é liberado, então não precisa de autenticação nem nada. E a gente está basicamente criando um novo cliente no nosso banco de dados, né, um novo usuário, passando esses atributos aqui que eu já tinha criado, então ele já deu um 200. E só para mostrar que a senha já está criptografada aqui usando o bcrypt, como o Matheus também comentou. E assim que a gente criou esse usuário, a gente consegue ter acesso aos pedidos dele. No caso, não vai ter nenhum pedido porque ele acabou de ser criado, né? Então ele não tem nenhum pedido registrado no banco de dados. Mas para isso a gente precisaria passar essas credenciais, né? As credenciais válidas de e-mail e senha. E aqui no caso eu já tinha testado, então ele já estava me dando um 200. Mas esse endpoint normalmente seria bloqueado, né? Então aqui ele retornou um 400 forbidden a partir do momento que eu tirei o token. Para obter o token, eu tenho que fazer essa requisição do tipo post para o endpoint login, passando aquelas mesmas credenciais. Passando essas credenciais, ele vai me retornar um token, que ele varia a cada 30 minutos. E agora com esse token eu consigo vir aqui, selecionar Bearer Token, substituir esse token anterior por esse novo. E agora eu consigo enviar a requisição e me retornou a lista de pedidos que é vazia, mas a gente vê que o status HTTP é 200. E só para mostrar isso também com o usuário que já tinha cadastrado no nosso banco, então já possuía alguns pedidos, ou acho que um pedido no caso, essa cliente aqui, Maria, né, a gente passa as credenciais dela no endpoint login, ele retornou esse token. A partir desse token a gente consegue, colocando ele aqui, dar um get no endpoint pedidos com as credenciais e ele retorna aqui os pedidos que ela tem. Se tivesse mais de um, apareceria aqui mais de um, mas no caso não tem para essa cliente. E é isso.